Café Impresso é um encontro sem fim. Vozes que dançam como notas no jardim. Cada palavra um sabor pra degustar. Podcast que abraça quem quer conversar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Impresso. Esse canal que a gente debate livros, ideias, histórias de vida que impactam a realidade das pessoas. E hoje a gente tem a grata satisfação de estar recebendo o doutor Fernando. Seja muito bem-vindo, doutor. E eu queria que o senhor pudesse estar se apresentando ao nosso público. Aos ouvintes do Café Impresso, do meu amigo Emanuel Melo, eu quero agradecer pela receptividade e de estar aqui nesse momento, nesta tarde, para contar um pouco da minha vida e a gente falar sobre assuntos diversificados e vamos aqui ter a oportunidade de discorrer nesta tarde. A gente estava aqui conversando nos bastidores, né, a sua história de vida. O senhor foi encontrado, assim, se podemos falar, numa caixa de sapatos. E hoje o senhor tem uma brilhante carreira na área do direito, da magistratura. Eu queria que o senhor pudesse estar iniciando esse podcast falando um pouco dessa história da sua infância. Essa história nós já contamos, já várias vezes, já pudemos falar muitas vezes a respeito disso. Dizendo o seguinte, uma senhora, uma mulher que em 1960, ela, por situação, por condições financeiras que ela não podia criar, ela foi para uma praça pública, botou dentro de uma caixa, algumas pessoas pegaram a criança, levaram para casa e depois devolveram, mas aí passou uma senhora por ali, Dona Maria Luísa, era uma simples dona de casa, mulher muito pobre, casada com seu Edson Marinho, também sargento da Polícia Militar, que o pegaram, que o recolheram daquela caixa com aqueles paninhos ali enrolados, levaram para casa, educaram, deram estudo àquela criança, fizeram com que ele estudasse e ele chegou a galgar o cargo de juiz de direito do estado de Pernambuco com muita honra. E qual a importância da adoção na vida das famílias? Eu, durante 7 anos na comarca de Caruaru, eu pude fazer ali muitas adoções. Eu fui responsável por 16 cidades fazendo adoções e foi algo que, vamos dizer assim, me impulsionou, me levou a fazer as adoções, né? Foi algo que eu trabalhei muito para fazer as adoções, fiz muitas adoções como adotado, como tirado daquela caixa de sapato, daquela praça pública, nós fizemos inúmeras adoções. Eu acho que é uma coisa, é um amor, é um ato de amor, um ato de que a pessoa realmente ali pode mudar uma vida, como Dona Luísa e seu Edson conseguiram mudar a minha. E qual o papel de Dona Luísa e de seu Edson como família do Fernando? Foi muito importante, principalmente meu pai. Ele sempre puxou muito minha orelha e sempre me dizia o seguinte: olhe, tem que estudar porque sem estudo ninguém é nada. E mamãe também, ela também contribuiu nesse sentido, mas meu pai muito mais, ele era policial militar, muito rígido, muito rigoroso e sempre puxava minha orelha dizendo o seguinte: cuidado porque sem estudo não se consegue nada na vida. Isso foi muito importante. E o senhor cresceu sabendo que já era adotado ou já descobriu na fase adulta? Na verdade, quando eu tinha 5 anos de idade, eu adoeci. Fui levado para a cidade de Pedra de Fogo, na Paraíba, criado no sítio até 5 anos de idade. Ali onde a gente morava numa casinha de taipa, coberta de palha, com um fogão de lenha na cozinha, tomando água da cacimba. Até os 5 anos de idade, e aí me levaram para João Pessoa, onde eu pude estudar, pude fazer o primário, fazer o ginásio, exame de admissão, fazer o científico, direito, entrar na faculdade, me formar em direito. Em 1994, entrar no Tribunal do Trabalho da Paraíba, no mesmo ano, em agosto, entrar no Tribunal de Justiça de Pernambuco, onde pude passar 30 longos anos da minha vida.
O senhor costuma falar muito sobre esse tema de adoção. Como esse tema ele impacta a vida das pessoas através do seu trabalho? Foi muito importante, porque eu pude ali, como juiz, como adotado, fazer com que nas audiências de adoção as pessoas já saíssem da audiência com a sentença na mão, já com o filho adotado. Eu acho que isso impactou muito, isso foi muito importante no campo da adoção. E no campo também da destituição do poder familiar, nós podemos também fazer com que fosse dada a prioridade absoluta, como reza a Constituição Federal. A gente, antes de começar, a gente estava tendo uma conversa aqui bem informal e a gente falou de como antigamente alguns cargos públicos eram apadrinhados, né? Através de algum apadrinhamento, as pessoas conseguiam galgar algumas funções. E com o senhor não teve essa boquinha feita, a gente costuma falar aqui no nosso Nordeste, né? O senhor teve que ralar muito, estudar muito, se dedicar muito. E como foi essa eu não vou chamar de vocação, mas essa escolha pelo direito? Como é que surgiu? Na verdade, isso surgiu nós estávamos numa fila para fazer o vestibular em 1980, mais ou menos, 1981, nós estávamos numa fila, final de 1981, nós estávamos numa fila para fazer a inscrição do vestibular naquela época, e a minha esposa eu acho que a vocação partiu dela. Ela que sugeriu: Fernando, por que tu não faz direito? Eu não sabia nem o que era o curso de direito, sabia nem que ele consistia, que é que ia estudar fazendo direito. E ela foi que me inspirou, ela foi que esteve ao meu lado quando eu fui fazer a entrevista no Tribunal de Justiça, a prova oral no Tribunal de Justiça. Ela foi a minha inspiradora e foi quem esteve ao meu lado ali, me dando força e me dizendo: vamos estudar isso já de madrugada, eu morto de sono, e ela dizendo ali: vamos estudar porque você precisa passar, porque isso vai mudar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, e aquilo me incentivou muito, e foi por isso, tudo eu devo à minha esposa, à minha mulher, que eu amo muito, viu? Qual o nome? Dona Lourdinha. Pronto, Dona Lourdinha, um abraço para Dona Lourdinha. E outra questão, o seu Edson, né? Seu Edson, meu pai. Militar, não é? Que era militar. Papai era sargento da Polícia Militar, rigorosíssimo, muito rigoroso, mas tudo para a minha felicidade, para que eu realmente galgasse alguma coisa importante na vida. O maior sonho da vida dele, inclusive, era que eu fosse sargento da polícia. Eu fiz o concurso, infelizmente não passei no concurso da Polícia Militar, mas depois consegui ingressar na magistratura. Depois de, vamos dizer assim, 4 anos praticamente de estudo, eu consegui ingressar na magistratura do estado de Pernambuco. Geralmente os filhos espelham, né? Almejam ser a mesma coisa que o pai. Que o pai, né? Talvez essa ideia o motivou para procurar a carreira militar. Na verdade, era um sonho dele que eu ingressasse na carreira militar, que eu fosse da Polícia Militar. E eu gosto muito, diga-se de passagem, eu gosto muito da Polícia Militar, porque era onde eu cortava meu cabelo, papai me levava para lá, os coronéis cumprimentavam ele, eu achava aquilo lindo, maravilhoso. Eu disse: meu Deus, um dia eu faço parte dessa corporação. Mas Deus escolheu outros caminhos para mim, mas a Polícia Militar é uma coisa que eu acho bonito. Sempre tenho muitos amigos militares, muitos amigos coronéis, e por ironia do destino, Deus me abençoou de eu estar com o Tenente Gervásio também, nos ajudando, nos auxiliando nessa caminhada que eu estou numa pré-campanha, sou pré-candidato a deputado estadual, e ele está também contribuindo nesse sentido. É muito bom. Eu sou até suspeito de falar do Tenente Gervásio, que é um grande amigo nosso aqui de várias. E foi quem nos apresentou, né? Foi quem me trouxe até você, e aí surgiu a nossa amizade, que estamos daqui para frente, vamos fazer muitas coisas juntas, Emanuel, porque eu tenho muitas coisas para realizar ainda. Espero em Deus, espero em Jesus que a gente possa estar juntos e fazendo muitas coisas juntos, se Deus quiser. Com certeza estaremos. A gente falando aqui, o senhor falou que em 94, né, iniciou 94. A magistratura, né?
O senhor vê a magistratura como uma missão de vida ou é apenas uma profissão que o senhor exerce de forma digna, mas não. Seria realmente uma missão? Na verdade, para mim, a magistratura sempre foi um sacerdócio, porque eu servi a magistratura do Estado de Pernambuco com muito vigor, com muita vontade, muita força de vontade, muito carinho pela magistratura, vesti a camisa da magistratura do Estado de Pernambuco, e para mim foi e é uma honra fazer parte do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco. Uma honra muito grande para sair de uma caixa de sapato, jogado na rua, jogado numa praça e poder ter integrado o Poder Judiciário do Estado de Pernambuco. Isso para mim foi e é e será uma grande honra. E esses 30 anos, né, vamos assim falar, de profissão, de magistratura, ele se deu sempre na comarca de Caruaru? Não, primeiramente foi em Palmares, onde eu assumi junto com meu amigo Francisco Julião de Oliveira Sobrinho, de saudosa memória. Nós assumimos ali, ele no criminal e eu na 2ª Vara Cível de Palmares. Depois fui para Água Preta. Água Preta eu fui para Macaparana como juiz titular e fui promovido por merecimento para a comarca de Caruaru, onde eu passei 25 anos exato e ainda estou morando 25 anos dentro da magistratura, exercendo primeiro como juiz da Fazenda Pública durante 18 anos, depois 7 anos como juiz da Infância e Juventude. E o que é importante salientar nisso é o cuidado que o senhor tem com as crianças e a juventude, não é? Exato. Ali eu pude ter muitas experiências, pude aprender muito, pude aprender o que é um CRAS, o que é um CREAS, o que é conceito tutelar. Trabalhei para que o conceito tutelar de Caruaru fosse equipado com os equipamentos necessários, fosse feita estruturado, né, dado a infraestrutura necessária. Nós fizemos tudo isso lá no Conceito Tutelar de Caruaru e eu pretendo ainda, a minha vontade é poder levar esse trabalho para a população de Pernambuco, para o povo de Pernambuco, para as crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade, a gente poder melhorar os CRAs, os CREAs e os conselhos tutelares, a gente poder estruturar isso aí, naturalmente com a ajuda do Poder Judiciário e a ajuda do Ministério Público também. Lidar com crianças geralmente é muito polêmico, são crianças que passam por problemas de vulnerabilidade, muitas vezes abusadas, e geralmente se dá alguma repercussão nesses casos. E como a pressão da sociedade, da imprensa, atrapalha o trabalho do juiz na questão de julgar e de conduzir? É muito simples. Na verdade, o juiz ele não olha com pressão, não. Ele não tem que se preocupar com pressão, não. Ele tem que se preocupar com o trabalho dele em realizar as coisas vendo pela ótica do direito, né? Pelo direito, olhando, vendo as provas do que foi produzido, analisando o caso com muita sensibilidade, porque se o juiz de infância e juventude ele não tiver sensibilidade, não for ponderado, ele não procurar entender aquela situação bem a fundo, de repente pode ocorrer de julgar errado. Mas eu sempre tive muito cuidado, uma equipe muito boa, meus assessores muito bons nesse campo, nessa área, e por isso as decisões sempre foram sem nenhuma, até porque a sociedade ela não tem como interferir de nenhum modo na decisão judicial. A gente tem 3 casos que foi bem emblemáticos durante o seu exercício, que foi o caso do show, tivemos também a questão da Feira da Sulanca e também a operação na Câmara. Eu queria que o senhor estivesse falando um pouquinho sobre essa coisa. Isso aí foi uma coisa realmente que teve uma repercussão muito grande, que foi onde eu tive que, no exercício da minha função, no exercício jurisdicional, tive que afastar 10 vereadores, né? Ali houve uma situação em que eu tive que tomar essa decisão, afastar 10 vereadores. Depois o Ministério Público ingressou com a ação e tivemos que proibir um show ali que ia ocorrer em Caruaru, né? E
finalmente, além dessa questão dos 10 vereadores, além dessa questão do show, teve essa questão da feira, de uma mudança de feira lá, e me parece que o Ministério Público ingressou com ação, e como os procedimentos para a mudança da feira não estavam observando estritamente a lei de licitações, tivemos que impedir, que dar uma decisão impedindo que a feira fosse transferida de onde ela é hoje para outro lugar cujo terreno tinha sido comprado com o apoio, a ajuda do governo do estado. O senhor citou há pouco que a magistratura é um sacerdócio. Mas como seria esse sacerdócio na prática, no seu dia a dia? Na prática é o seguinte, na prática você não tem hora nem dia para trabalhar. Dependendo da situação, porque você tem os plantões que você tem que dar, existem os plantões de final de semana, não tem hora para trabalhar, tem metas a cumprir, tem metas a você observar. E eu digo sacerdócio porque você é de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Claro que você sai, você vai no restaurante, você vai mais com sua família. Então, é sacerdócio mesmo, porque quando você abraça isso aí, você praticamente renuncia a muita coisa mesmo. Você não vai poder estar em determinados lugares, tem que se afastar de determinados cantos, determinados lugares, tem que estar em casa com sua família e viver uma vida, vamos dizer assim, de total isenção das coisas do mundo praticamente, para não se envolver em problemas, em situações que não sejam convenientes a um magistrado. É o que acontece muito com os ministros, né? A questão dos padres, dos pastores, muitas vezes se privam, né? Até de amizades, exatamente, né? Em prol da fé, lisura, em prol da transparência, em prol para que você não seja influenciado por nada. Tanto é que, se você, Emanuel, se tiver um processo e o processo chegar nas minhas mãos e eu olhar o nome lá, Emanuel tal, eu sou obrigado a me averbar de suspeito, porque eu sou seu amigo, eu lhe conheço, eu não posso julgar seu processo. E se for de um familiar meu, eu sou obrigado a me julgar impedido. A gente vê que o senhor é um homem de fé, um homem temente a Deus. Estudei teologia. Estudou teologia. E como a Bíblia lhe ajudou a ser um juiz justo? É porque a própria Bíblia, ela diz sobre o caráter do juiz. A própria Bíblia, ela explica, ela ensina como deve ser um juiz. Se você procurar aí na Bíblia, tem aí passagens bíblicas dizendo como deve ser o comportamento do juiz, tanto quanto a Bíblia ensina como deve ser o comportamento de um presbítero. Então isso a Bíblia nos ensina, e eu sempre procurei também observar isso aí, não só as leis, né? As leis do país, a Constituição, mas sobretudo também os preceitos bíblicos. Julgar a gente sabe que não é fácil. Realmente, em muitos casos, requer muito esforço, muita dedicação para entender e escutar ambos os lados. E como seria a responsabilidade de um juiz sendo um servo de Deus, temente a Deus? É bem interessante, porque quando as coisas elas se separam, né? Há uma separação do campo teológico, do campo da Bíblia, da palavra de Deus, com a seara, vamos dizer assim, das coisas seculares. Você não mistura as coisas de Deus com as coisas seculares. Uma coisa é você julgar pela lei, outra coisa é você julgar de acordo com a Bíblia. Eu já fiz alguns estudos aí mostrando como é o entendimento da Bíblia, como é o entendimento secular, como é o entendimento da lei, né? Então, por exemplo, vamos dizer aqui uma coisa. Pela Bíblia, a Bíblia diz que o pai deve o quê? Exemplar seu filho, né? A Bíblia não fala nisso, a Bíblia não relata isso, só que pela lei secular não pode o pai bater no filho, espancar o filho e tal. Então, separa-se a Bíblia e separa-se as coisas seculares da legislação que a gente tem que obedecer, tem que observar. E na Bíblia também diz que se algum irmão tiver impasse com o outro, que não leve para a justiça, tente resolver ambos. Ambos. É como, por exemplo, né?
Você vê que a Bíblia diz que se eu tiver em contenda com meu irmão, eu não posso sequer dar uma oferta na igreja. A Bíblia diz que eu vá, me reconcilie com meu irmão para poder que a oferta seja bem recebida por Deus. Aí é uma questão que a gente tem que separar e saber. Quando a gente se refere à questão de julgar é difícil. Mas você também tem que compreender o seguinte: quando você se dispõe, você se coloca à disposição para ser um juiz, para ser um magistrado, você tem que ter aí bastante conhecimento, muita sensibilidade, bastante ponderação e equilíbrio. Tem que ter muito equilíbrio para não fazer besteira, não cometer vamos dizer assim, algo que venha a lhe trazer problemas. Um grande atributo de um bom juiz seria a imparcialidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa temática. Ser imparcial, na verdade, é uma coisa interessante, porque tem momentos que você vai ser impactado por aquele problema, por aquela situação. Principalmente dentro da infância e juventude, quando você vê uma criança que foi abusada, que foi vítima de abuso sexual. Aquilo nos toca tão profundo. Às vezes a gente quer esganar a pessoa. Aquilo nos remete a um pensamento assim, mas meu Deus. Como é possível? E você tem que ir ali, você tem que pensar, analisar, mas tem que julgar pela lei. O que é que a lei reza? Qual é o objetivo ali? É o seguinte: o objetivo é punir, é sancionar com punição, ou a gente tem que pensar, analisar, raciocinar para poder aplicar a lei, não com o sentimento de vingança, sim, mas com o sentimento de reprimir aquele ato infracional que aconteceu. Em toda decisão que o senhor tomou durante esses 30 anos, tem a questão da responsabilidade em cada... Ser imparcial significa o seguinte: o que é ser imparcial? Nem para o lado vamos dizer assim, do autor, nem para o lado do réu. O autor vai fazer as suas considerações, vai dar a sua opinião, vai trazer suas testemunhas, e o réu também. E você vai analisar quem tem razão. E é interessante aqui, me traz a lembrança aqui, me traz o pensamento seguinte: Salomão já pensou ali naquela hora em que aquela mãe disse: pode cortar o meio e dividir uma parte para cada mãe. E ele pensou o seguinte, no raciocínio dele: ora, uma mãe de verdade, ela jamais consentiria que se partisse um filho ao meio para dividir. Então, aqui sugeriu que partisse ao meio, com certeza, essa que partiu ao meio, ela com certeza não é mãe, porque uma mãe não manda partir um filho ao meio para que seja uma parte de cada mãe. Tanto é que a mãe de verdade, ela até disse: não, se for para matar o meu filho, eu prefiro dar a ela, né? Então Salomão decidiu ali acertadamente. Veja que situação, veja que sabedoria, né? Ele pensou, raciocinou, disse: uma mãe jamais faria isso. E deu realmente o filho para a mãe verdadeira. E um dos grandes norte da magistratura é o combate à corrupção, né? A gente vive aí uma crise sem precedentes aí do judiciário. O que acontece é o seguinte: é que houve vamos dizer assim, eu inclusive fiz alguns estudos, Emanuel, sobre essa questão da improbidade, né? A questão do combate à corrupção. E olha que eu era conhecido em Caruaru como o Sérgio Moro de Caruaru, porque nós realmente ali podemos trabalhar ali ativamente, com muito afinco, com muita coragem, e inclusive presidente de tribunal à época dizer para mim: eu não esperava que você tivesse a coragem de dar uma decisão dessa. Eu tive pessoas que disseram isso. Então a realidade é assim: a gente enfrenta situações realmente delicadas nesse ponto do combate à corrupção, porque houve um recrudescimento. Hoje, a improbidade administrativa, por exemplo, só se ficar provado que houve dolo.
para que fique provado que houve dolo. Por exemplo, um gestor público ele tem que ser notificado hoje, tem que ser advertido pelo Ministério Público, e só se ele fizesse, ele realmente insistir em praticar aquele ato, é que ele vai cometer um ato de improbidade administrativa. Então fica muito difícil hoje, complicado, acabou, por exemplo, a improbidade, o ato de improbidade culposo, não tem mais, só o ato doloso, ou seja, a vontade deliberada de cometer uma improbidade administrativa. O senhor é pré-candidato a deputado. Eu queria que o senhor pudesse também falar um pouquinho o que é que o doutor Fernando traria de diferente do que a gente já vê nessa política atual. Eu acho que um dos pontos principais que a gente pretende desenvolver, além, é claro, é óbvio, do trabalho que pretendemos desenvolver nas regiões de Caruaru, Toritama, Santa Cruz, que é um polo econômico muito importante, o nosso trabalho será focado na questão da criança e do adolescente, dos 7 anos da experiência que adquirimos ali como juiz da infância e da adolescência, e poder nos reunir, poder melhorar a questão do SUAS, que é uma questão que a gente, inclusive, já tem projetos nesse sentido, já em tramitação, para que haja recursos, para que os conselhos tutelares, os CRAs, os CREAs, realmente possam desempenhar contente. Inclusive, quando eu era juiz da infância e juventude de Caruaru, nós colocamos ali uma equipe multidisciplinar, uma equipe interdisciplinar, junto ao conselho tutelar, aos conselhos tutelares, para poder analisar os casos e dar um parecer mais circunstanciado, mais fundamentado, para que as medidas protetivas fossem aplicadas. Então é isso que eu pretendo desenvolver dentro do estado de Pernambuco, uma vez, claro, óbvio, se nós conseguirmos chegar vitoriosos. Hoje a gente vive uma polarização imensa na política, não é? Ou o candidato hoje é de esquerda ou é de direita, mas eu acho que a gente, como nação, só perde com essa visão. Eu sou contra, viu? Eu sou muito contra, muito contrário em todos os programas que eu fui, em todas as entrevistas que eu tenho participado. Eu não gosto dessa expressão, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Meu irmão, a gente tem que ser do povo. Do povo, para o povo, pelo povo. Nós vivemos num país democrático, nós vivemos num país de democracia. E democracia não tem cor, não tem partido. Democracia tem povo. E é pelo povo, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos vulneráveis, por aqueles que estão ainda na caixa de sapato. Vamos tirá-los da caixa de sapato e vamos fazer com que essas crianças, esses adolescentes, possam também chegar, como eu, a ser um magistrado, a ser um promotor, a ser uma pessoa que possa viver com dignidade. Vamos tirar um bebê da caixa de sapato e vamos levar a ter uma vida com dignidade? A grande virtude da democracia é o diálogo. E essa polarização, a gente tem perdido o diálogo. Até no seio familiar está tendo contendas por conta de política, por conta de temática. Eu não gosto, é interessante, né? Se polariza muito, se cria muitas divergências, muitos embates, e eu pergunto, a pergunta que eu faço aqui, que eu quero deixar bem registrada aqui, de que adianta essas discussões? De que adianta essas contendas? De que adianta esses problemas? Não, porque isso, porque aquilo. O que o povo quer é saúde. O que o povo quer é educação. O que o povo quer é transporte de boa qualidade. O que o povo quer é chegar no hospital e poder ser recebido com dignidade. Isso é o que o povo quer. Isso é o que o povo precisa. Não é estar discutindo direita e esquerda, ou seja lá o que for, não. E a seu ver, essa crise que a gente vive hoje do judiciário, Senado com quebra de braço por um lado, a Câmara por outro lado também querendo quebrar o braço para o outro lado, e o Supremo mandando em tudo e em todos. Como é que o senhor vê essa conjuntura atual do Brasil? Nós tivemos um programa recentemente na TV Nova. Nós participamos na TV Nova com 2 companheiros, muito bom, 2 constitucionalistas excelentes, Maurício Randes e o professor Adeodato, né? João Maurício Adeodato. E a gente viu ali, a gente compreendeu ali o seguinte, Emanuel: o Supremo Tribunal Federal precisa de mudanças. Mudanças profundas, mudanças radicais.
mudanças radicais, é necessário, faz-se necessário mudanças radicais. A gente precisa de mudar a Constituição. Eu acredito que é preciso que esses componentes, para a gente ter até uma rotatividade, ter uma miscigenação ali de pensamentos, de ideias, de decisões, que o Supremo Tribunal Federal tenha mandato, porque o que é vitalício é o juiz, não é vitalício o cargo de ministro. Não pode se compreender que o cargo de ministro seja vitalício, então a gente precisa ter mandato para que haja a oxigenação, haja uma rotatividade maior dos componentes da nossa Corte Suprema. E a gente está nesse embate agora do novo juiz que está para ser avaliado, o Messias. Se eu não me engano, o Jorge Messias, né? Que é até conterrâneo, né? Pernambucano. É conterrâneo nosso. O que é que o senhor acha da indicação do nome dele? Eu penso assim, a questão não trata-se da indicação em si, a questão trata-se dos requisitos, né? Idoneidade e conhecimento jurídico. Eu acredito que os requisitos para ministro supremo, eles precisam ir mais além. Nós precisamos de mais requisitos para que uma autoridade, para que seja ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que é preciso se estabelecer mais requisitos, como doutorado, como PhD, como mestrado, enfim, precisa de requisitos objetivos e subjetivos mais amplos, para no sentido de melhorar que essas autoridades, que esses componentes do Supremo Tribunal Federal realmente sejam pessoas extremamente qualificadas. A caminhada política do senhor, vamos dizer que está começando, né? O senhor passou 30 anos na magistratura, mas está lançando seu nome. Não sei se já teve outro episódio. Não, agora, a primeira vez que eu entro para a política partidária, e se o povo de Pernambuco, o povo de Caruaru não aprovar, creio que seja primeira e única, e não vou mais entrar em política, não. Seria a primeira e única vez se o povo não aprovar, até porque a voz do povo é a voz de Deus. Se o povo não quis, se o povo rejeitou, não sou eu que vou insistir. O senhor acredita que o senhor iria dar continuidade ao trabalho brilhante que fez na magistratura, também na política? Eu acredito que sim, porque na magistratura, durante a minha vivência na vara da Infância e Juventude, Regional da Infância e Juventude de Caruaru, nós recebemos o selo diamante da Corregedoria. Durante os 2 anos que eu passei, praticamente 2 anos que eu passei também no Juizado do Consumidor lá em Recife, também recebemos o selo diamante da Corregedoria. Então, fomos presenteados aí, premiados com um prêmio de eficiência. E eu quero buscar que Deus me dê sabedoria, que Deus me dê inteligência, e tudo provém dele, tudo é para ele, que ele me dê inteligência para que a gente possa desenvolver o mesmo trabalho aí em prol do povo, em prol das crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade. Poder melhorar, como eu disse, volto a repetir, melhorar os CRAs, os CREAs e os conselhos tutelares. Isso será o meu trabalho focado dentro dessa área. O que é que se ouviu no sistema atual de política que lhe motivou a ingressar nesse... É justamente isso, porque não há, nessa área de infância e juventude, eu não vi nenhuma, hoje nós não temos, por exemplo, Emanuel, eu não sei se você sabe, se você tem conhecimento, mas o município de Caruaru, ele não tem hoje praticamente um deputado estadual, ele não tem deputado estadual que tenha provindo da magistratura. Nós já tivemos um deputado estadual que proveio da magistratura, que foi Guilherme Shoa. Mas de lá para cá não houve nenhum representante da magistratura dentro da Assembleia, dentro da Alep. E dentro do Poder Judiciário nós temos, eu acredito que muito poucos, e agora está se lançando alguns, como por exemplo, Sebastião Coelho, desembargador Sebastião Coelho. Então eu vi essa perspectiva, vi essa oportunidade, e eu pensei em me lançar, e a gente está aí com essa disposição de trabalhar, com essa vontade, e eu espero que Deus ajude, que Deus me abençoe aí, porque a gente tem que pensar, raciocinar o seguinte: ou se muda alguma coisa, ou se modifica alguma coisa, ou tudo continua como sempre. Eu tenho escutado muitas pessoas, muitos comentários, muda a cara, mas continua do mesmo jeito. Eu diria o seguinte:
não pode mudar a cara e continuar do mesmo jeito, porque eu não sou aquela mesma cara. Eu sou uma cara diferente, ou um cara diferente que vem de uma caixa de sapato jogado no meio da rua, botado numa praça pública, e aos 66 anos de idade, eu não iria, como juiz aposentado, colocar meu nome à disposição do povo de Pernambuco se eu não quisesse fazer um bom trabalho. Porque das duas, uma, ou você queria usar a política para se apropriar indebitamente, para usar a política para fins ilícitos, ou você realmente quer fazer um bom trabalho e deixar um legado. E eu acho que a segunda opção minha é essa, fazer um bom trabalho e deixar um legado, não só para o povo de Pernambuco, mas para a minha família também. Conhecendo o senhor, eu posso falar que para o senhor seria muito mais cômodo o senhor estar fora da política hoje, porque, vamos dizer assim, que o senhor não tem necessidade pelo senhor de estar na política, mas a sua visão realmente é em prol do próximo, em prol do necessitado. Exatamente, eu diria assim, na verdade, quando a gente se dispõe, por exemplo, Emanuel, quando eu entrei na magistratura, ingressei na magistratura, que eu vislumbrei a magistratura porque eu queria prestar relevante serviço dentro da magistratura. E qualquer advogado de Caruaru que você perguntar, qualquer um que você perguntar, todos eles vão dizer, não, foi um grande juiz. Foi um grande juiz. A gente teve o prazer de ter o Dr. Fernando aqui como juiz. Então, não só em Caruaru, mas Recife também, acredito que alguns advogados, que não são todos, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, mas gostaram do meu trabalho, foi um trabalho muito eficiente, um trabalho muito proveitoso. E aí a gente pensa, imagina o seguinte, quando você vem para a política, para o campo político, para a política partidária, é isso, você tem aquilo como missão. Embora você tenha uma condição, seja juiz aposentado, tal, etc., mas você tem que tomar agora o seguinte, Deus me deu uma missão. E Deus não procura desocupado, Ele só procura pessoas ocupadas e de quem muito é dado, muito é cobrado. É verdade, a gente ter esse conceito na cabeça é muito importante, a gente saber qual o propósito da gente ingressar em determinada situação, não é? E a gente vê isso evidente no senhor em questão da política. Eu penso, inclusive, você teve a oportunidade, porque é interessante que nesse íntere, entre o nosso primeiro encontro e esse momento agora, esse momento hoje aqui, nesta tarde, você teve um encontro com uma pessoa lá de Caruaru. E essa pessoa de Caruaru, se você conhece o juiz Fernando Santos, ele esteve aqui na nossa gráfica, você conhece ele, e ele deu lá referências ao meu respeito. E creio que foram referências muito boas, né? Muito boas. Referências muito boas. Então é isso que eu tenho construído na minha vida. A minha vida eu não tenho... É tanto que quando eu pensei, imaginei em me colocar pré-candidato a deputado estadual, a me pré-candidatar a deputado estadual, alguns amigos disseram, mas rapaz, tu vai entrar nisso, rapaz, tu com uma vida pautada pela seriedade, pela probidade, uma vida que você não tem nenhuma nódoa, você não tem nada que desabone sua conduta, você vai se meter com política. Eu digo, olha, eu vou me meter com política para fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença para deixar. Eu tenho neto, tenho 6 netos, tenho 3 filhos, todos filhos formados, e eu quero deixar esse legado para minha família, do trabalho que eu fiz com vontade, com gosto, com humildade, sobretudo com humildade. A gente precisa de homens íntegros de verdade, não só na política, mas em todos os âmbitos da sociedade. Mas a gente vê a deficiência hoje na política de homens íntegros. Na verdade, eu penso assim, sabe, Emanuel? Eu não vejo a política também, de um modo geral, tem políticos e políticos. Sim. De um modo geral. Eu tenho amigos na política, tenho vários amigos na política, deputados que eu conheço, e que são pessoas muito honestas, pessoas que trabalham, pessoas muito esforçadas. E eu não vejo também assim, generalizado essa coisa de que a política, de repente, ela se proliferou e a política está, vamos dizer assim, empestada de coisas ruins. Não, minha gente, a política ela tem seu lado bom também,
tem o seu lado que trabalha pelo povo, em prol do povo, que busca também ajudar as pessoas. Tem muita gente aí sensível nesse sentido. Grandes nomes, né, do passado, como Ulisses Guimarães, que a gente tem de referência, Marco Maciel também. Exatamente. Temos Joaquim Francisco, inúmeros grandes pessoas que foram e gostaria aqui, já que você citou aí alguns, e ele trabalhou bastante, e temos aí, inclusive, uma pessoa que está trabalhando bastante aí, né, também a nível de Estado, a nível de trabalhar pelas pessoas, de construir aí muitas coisas. Tem muita gente construindo muita coisa boa aí. E falar um pouco do seu livro. A gente traz um acervo de artigos. E seu livro é importante salientar que ele é dividido em 2 volumes, né? Um para a área de teologia e outro para a área jurídico, né? Outro jurídico, e temas os mais diversificados possíveis. A gente vai aí, estamos na construção desse projeto, eu juntamente com você, com a sua gráfica aí, e a gente está na construção desse projeto, tentando ver se vai ser um livro que não vai ser para ser vendido. Nós vamos dar gratuitamente esse livro aí, né, distribuir aí nas entidades, para que as pessoas possam conhecer um pouco do bebê da caixa de sapato. Sim. E na parte teológica, quais temas o senhor vem abordando? Eu escrevi, tenho escrito várias coisas, como escrevi recentemente, falando sobre a história de Saulo de Tarso, né? Que antes dele assumir o ministério, antes dele ter aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele era um perseguidor. E a partir daquele momento ali, ele passou a ser um perseguido. Por causa do nome de Jesus, Paulo sofreu muito, né? No final, terminou... E é interessante uma das mensagens do apóstolo Paulo, que ele disse: eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. Exatamente, porque ele já se sentia... Na realidade, quando você assume a posição de cristão, quando você admite que você é um cristão e diz isso publicamente, você, a partir daquele momento ali, você já morreu com Cristo, né? Você já foi crucificado com ele, e a palavra de Deus, a Bíblia diz que você passa a ser uma nova criatura. Sim. E encerrando esse momento, que foi muito agradável, por sinal, que mensagem o senhor traria para as pessoas que estiveram até agora conosco? Aos seus ouvintes, ao seu público, quero deixar aqui registrado o seguinte: nós precisamos mudar este país, precisamos mudar um pouco a cara do Brasil e lutar por nossas crianças, por nossos adolescentes, né? Transformar, porque a palavra de Deus também diz: do reino dos céus, o reino dos céus é das criancinhas. Vamos trabalhar por elas, né? Eu queria deixar o agradecimento especial aqui para o Tenente Gervásio, que está aqui nos bastidores. É um grande amigo que a gente tem nessa caminhada política, não é? Ao Igor também, que está participando aqui conosco. Ao Christian, que sempre está conosco aqui também, nos bastidores. Desejo boa sorte. Obrigado, Emanuel. Saiba que a caminhada não é fácil, é uma caminhada árdua, mas o senhor já sai vencedor, independentemente do resultado. Mas para quem saiu de uma caixa de sapato, Emanuel, e teve uma vida pobre, uma vida muito sacrificada, e chegou ao Tribunal de Justiça de Pernambuco com muito esforço, inclusive dando banguela no carro para poder fazer as provas, eu acho que não tem nada difícil não, é tudo, a partir de então, tem que dar graça por tudo, dar glória a Deus e seja o que Deus quiser. Em especial, que mensagem o senhor traria para as crianças que almejam, através da sua profissão, também exercer uma magistratura? Para as crianças, o que eu tenho a dizer, eu disse inclusive hoje, lá no Fórum Joana Bezerra, há um menininho lá, uma criança lá, estude. Porque se eu sair de uma caixa de sapato, botado numa praça pública, alguém me criou e eu cheguei a juiz de direito, estude para você também, de repente, ser também um juiz, ser um promotor, ser uma autoridade. Agradeço a todos que estiveram conosco até agora. Muito obrigado. Peço que vocês possam estar ativando o sininho das notificações, que possam estar compartilhando o nosso conteúdo para mais pessoas. Nosso forte abraço. Meu agradecimento, Dr. Fernando.
Obrigado, Emanuel. Obrigado, Christian. Obrigado, meu amigo Gervásio. Obrigado, Igor. Obrigado a todos e um forte abraço. Deus abençoe todos. Muito obrigado. Café Impresso é um encontro sem fim. Vozes que dançam como notas no jardim. Cada palavra um sabor pra degustar. Podcast que abraça quem quer conversar.